Nacional, organizado pelo Iberojur, juntamente com a Universidade Lusófona do Porto. Aqui no nosso painel 5, teremos a apresentação de Nicolas Henrique Zanelato de Souza e Rebeca Alves de Souza Garcia. Sejam bem-vindos. Da Patrícia Pinto Alves, a Vivian Rodrigues Madeira da Costa e a Thaisa Maria Macena de Lima e Maria Garcia Valadares. Para seguir aqui o programa já feito, vamos seguir a ordem. Se por acaso alguém não estiver aqui ou precisar apresentar depois dos outros, é só me falar, não tem problema nenhum não. Então vamos dar início aqui à palestra de Nicolas Henrique Zanelato de Souza e Rebeca Alves de Souza Garcia, que são da Universidade Paulista no Brasil e do Centro Universitário Unifiel, respectivamente. O tema da palestra será As Mudanças Climáticas à Luz do Direito Internacional Contemporâneo. Vocês têm aproximadamente... o painel tem 1 hora, então peço que fiquem em torno de 10 minutos de apresentação, para que depois possamos ter um debate, se tiverem algumas questões também dos ouvintes. Então, dou a palavra a vocês e muito obrigado pela presença. Bom dia a todos. Eu sou a Rebeca Alves de Souza Garcia. Estou apresentando esse painel com meu colega, o Dr. Nicolas Henrique Zanelato. Primeiro gostaria de cumprimentar a Faculdade Iberojur, professor Lucas Alcini e todos os membros aqui do painel, corpo docente, corpo discente da Iberojur, que eu estou retornando porque tive a oportunidade de participar de um painel em agosto do ano passado, pela Universidade Unifiel aqui do Brasil. O nosso trabalho, o nosso artigo, ele vai enfrentar o tema do direito internacional diante das mudanças climáticas. Então, eu vou dividir esse painel com o Nicolas e a minha fala, na verdade, tentarei ser o mais breve possível diante do tempo, ela vai contextualizar a situação das mudanças climáticas e do direito ambiental internacional. Então, para contextualizar, cabe aqui citar que um dos maiores destaques do direito internacional em matéria ambiental são justamente os documentos internacionais de proteção ao clima. Então, todos já ouviram falar, evidentemente, do chamado efeito estufa, e uma analogia bem simples seria como deixar um carro com os vidros fechados, exposto ao sol, a temperatura interna iria se elevar muito, né? Então, embora essa explicação ela seja simplista, pode-se dizer que a queima de combustíveis fósseis, petróleo, gás, carvão, está desenvolvendo na atmosfera da Terra uma enorme quantidade de carbono que foi ao longo dos séculos se acumulando. E exatamente esse carbono, na forma de CO2, o maior agente do efeito estufa, porque impede que o calor irradiado na Terra se dissipe na atmosfera. Então, para solucionar ou amenizar, é fundamental evitar a emissão dos gases de efeito estufa e retirar o excesso dos gases de efeito estufa. Estou dando aqui uma contextualizada só para tratar exatamente dos objetivos dessas normas internacionais. Então, o principal tratado internacional desse assunto foi a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, em 1992, que foi baseada em dados da quantidade de efeitos emitidos, baseado na quantidade de gases emitidas por cada país. O Brasil, inclusive, ele foi o primeiro a assinar em 4 de junho de 1992. A Convenção Quadro, especificamente, ela é um tratado internacional com características bem diferenciadas dos modelos tradicionais, porque essa espécie de tratado é caracterizado por um objetivo fixo, sedimentado, um norte a ser cumprido, sem definir medidas fixas. E a Convenção Quadro, ela caminha em relação ao seu objetivo de forma variada, verificando as necessidades ao longo do tempo. Em razão da Convenção Quadro, são realizadas convenções periódicas que são chamadas COPs, as convenções das partes, nas quais, por intermédio de tratados específicos, são criadas técnicas, mecanismos para que seja atingido o objetivo da conferência. A Convenção Quadro seria uma espécie de mãe,
traçando um objetivo geral, e aí surgem as demais conferências, as convenções filhas para implementar esses objetivos. Uma das conferências partes de grande destaque foi a COP7, em 1997, que deu origem ao Protocolo de Quioto. O compromisso estabeleceu que 96% dos gases de efeito estufa teriam origem dos países assim denominados desenvolvidos, né? E que esse índice deveria ser reduzido durante um determinado período. E para alcançar esses objetivos, portanto, foram criadas diretrizes, especialmente no sentido de promover o sequestro do carbono, protegendo as florestas ou implementando o reflorestamento. A partir daí, então, para alcançar esses objetivos, o Protocolo de Quioto estabeleceu instrumentos, mecanismos financeiros, tendo por destaque mecanismos de desenvolvimento limpo. O funcionamento desses mecanismos de desenvolvimento limpo se dá da seguinte maneira: os países devem financiar projetos de mecanismos de desenvolvimento limpo nos países em desenvolvimento, com a finalidade de se obter uma concreta redução dos gases de efeito estufa. Uma vez financiado o projeto, caso tenha logrado êxito, redução ou inibição da liberação, os países financiadores adquirem créditos, títulos negociáveis denominados certificados de emissão reduzida de carbono, que servirão para compensar, quitar as obrigações assumidas. Então, o nosso trabalho ele pretende justamente debater a configuração do direito internacional em face dessa grande preocupação do direito ambiental, que é o fenômeno das mudanças climáticas. A pergunta que se faz se é cabido afirmar a existência de um direito internacional ou transnacional, como queiram, ambiental, face ao debate e aparatos normativos que visam atender às metas para combater o processo de mudanças climáticas. Então, na verdade, a pergunta que se propõe está calcada numa investigação sistêmica, epistemológica, acerca de um conjunto normativo. E daí eu passo a palavra para o meu colega Nicolas Anelato, que vai expor a finalidade aí dessa nossa investigação. Fica à vontade, Nicolas. Bom, primeiramente, pessoal, eu peço desculpas porque os cachorros do vizinho começaram a querer latir bem agora. Eu espero que isso não atrapalhe a minha apresentação. E cumprimento aqui a professora Rebeca, que foi me orientando no trabalho de conclusão na faculdade, né? E que também me deu aula de direito ambiental na faculdade. E agradecer ela pela exposição dos motivos iniciais desse trabalho, que o fez muito bem, né? E trouxe justamente esse contexto de onde nasce o regime das mudanças climáticas, né, no cenário internacional. Como a professora bem disse, esse é um regime que vai surgir dentro dos moldes do direito internacional ambiental, né, em resposta a uma preocupação que se dá no cenário global, né? E a partir daí, a nossa inquietação é justamente verificar se esse regime das mudanças climáticas galgou o suficiente para um direito autônomo ou não, ou se ele continua sob o manto do próprio direito internacional ambiental, vez em que a gente encontra na literatura muitas citações a um chamado direito internacional das mudanças climáticas, né? E para além de ser uma preocupação meramente academicista ou que vai relativizar o que é o direito ou outro, a professora bem disse, esse trabalho nasce de uma preocupação sistêmica, né, do direito internacional, e a partir daí a gente vai procurar por fundamentos epistemológicos saber se a maneira como esses conceitos dialogam, né? Porque vejam bem, a professora citou a Convenção Quadro das Mudanças Climáticas, né? E historicamente, quando a gente volta nessa Convenção Quadro, a gente percebe, a literatura aponta, né? Existia uma opção naquela época de caminhar com o direito às mudanças climáticas, ou o que chamavam de direito da atmosfera na época, né, como um direito autônomo que tem uma interdependência com todos os assuntos que se correlacionam, tal como foi a Convenção sobre o Direito do Mar, né, que acabou caminhando sobre um direito autônomo, mas que a opção foi um regime jurídico que se conseguisse atualizar facilmente, né?
Então, ao invés de todos os anos, através da Conferência das Partes, a gente rediscutir o mérito das mudanças climáticas, né? E a gente estabelece princípios iniciais para poder, então, atualizar a discussão todos os anos em face aos avanços tecnológicos, né? Então, a começar pela Convenção Quadro das Mudanças Climáticas, esse é um regime jurídico que tem se demonstrado extremamente adaptativo, né? E aí, por isso, a nossa inquietação. Será que é um direito autônomo no ramo internacional? Né? E por que, a meu ver, essa pergunta? Porque essa pergunta, apesar de ser uma pergunta que se baseie um tanto numa lógica um pouco tradicional de produção normativa do direito internacional, né? É uma pergunta que consegue nos revelar esses paradigmas estruturais do próprio regime jurídico das mudanças climáticas. Então, a gente constatou, a partir da Convenção Quadro, né? E aí, em seguida, com o Protocolo de Quioto, que já tenta fazer um delineamento mercadológico, e em seguida, com o próprio Acordo de Paris, que a gente precisava entender muito bem qual era o diálogo que esse regime estava tentando fazer, né? E, para começar, um dos desafios, são alguns fenômenos que eu pretendo aqui listar, não esgotá-los, mas apresentá-los de forma breve, mas é que as mudanças climáticas têm se demonstrado um assunto, uma preocupação transdisciplinar, né? Então, existem conceitos que evoluem na seara internacional e que vão encaminhando para os cenários locais, regionais e de outras áreas do conhecimento, né? Esse seria um dos grandes fenômenos que acompanham a leitura ou a interpretação do regime das mudanças climáticas, né? Junto a isso, a insurgência de diferentes espaços por onde esse regime jurídico faz interface dá luz ao fenômeno da transnormatividade, né? E a partir daí, por isso que a gente achou importante, né? É um direito autônomo ou não, porque você vai verificar que, a partir da insurgência desses diferentes espaços, em cada lugar eles vão estar citando um direito diferente, né? Então, aqui no cenário local, no Foro de Belenzinho do Pará, eles vão estar citando o direito ambiental, né, a partir de uma perspectiva do Estado que incorporou essas normas e vai virar direito ambiental. No âmbito regional, hoje a gente assiste a discussão na Corte Interamericana de Direitos Humanos, por exemplo, e aí muito se fala em direito internacional ambiental ou direito internacional das mudanças climáticas, né? E um último fenômeno observável aqui, que dialoga essencialmente com o fenômeno da transnormatividade, é que esse regime jurídico, a despeito do que o protocolo de Quioto tentou fazer, e por isso enfrentou dificuldades, é um regime não coercitivo, né? É o chamado o fenômeno da soft law, exatamente. E aí você para pensar, poxa, um regime jurídico que, ao invés de impor obrigações de mitigação das mudanças climáticas, ele tenta travar um diálogo muito mais profundo da sociedade internacional com o âmbito local e regional, né? Então, a nossa inquietação surge a partir dessa perspectiva. Tentar compreender como esse regime dialoga para além do cenário internacional, porque, ao nosso ver, existe um diálogo que pode sim ser coerente como eu falei, do Fórum de Belenzinho do Pará até a Corte Internacional de Justiça, né? Só que isso envolve uma preocupação epistemológica de saber exatamente o sentido mais básico de cada um desses conceitos introduzidos pelos regimes das mudanças climáticas, né? É compreender que houve uma evolução histórica e fenomenológica singular para o regime das mudanças climáticas, né? E que, a partir daí, o voluntarismo, como eu quero dizer, não é o suficiente para explicar a inatividade em relação às mudanças climáticas, né? Existe sim um diálogo que acontece do global ao local, e nós, intérpretes do direito, temos que ser responsáveis por essa interpretação. Então, trazer desde as nossas petições iniciais, né,
o uso correto desses conceitos para que a gente possa escalar de maneira coerente essa questão e ela possa ser tratada no seu sentido mais básico. Acho que é isso, a professora conseguiu expor muito bem as nossas preocupações também, e agradeço ao Lucas, que está presidindo a mesa, a organização do Iberojur, ao professor Fábio Veiga também, né? E aos nossos demais ouvintes. A gente conta com as perguntas e colaborações de vocês e me dou super satisfeito aqui. Muito obrigado. Gente que agradece. Professora Rebeca, professor Nicolas, obrigado pela explicação. E realmente é algo que está cada vez mais no cotidiano das cortes internacionais e dos tribunais internos, né? Essas opiniões consultivas, né, no Tribunal Internacional de Direito do Mar, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, vem para tentar evoluir realmente essa nova área do direito internacional. Passando agora para a apresentação da Patrícia Pinto Alves, que é da Universidade de Coimbra, de Portugal, e vai falar sobre o direito administrativo global na atualidade. Professora Patrícia. A Patrícia, A Patrícia não está aqui. A Patrícia não está aqui. Perfeito. Não, então vamos passar. Se ela chegar depois, a gente deixa ela para a última apresentação. A professora Vivian está aqui, Vivian Rodrigues Madeira da Costa, da Universidade de Lisboa, de Portugal, e a palestra vai ser sobre o direito à nacionalidade no contexto jurídico internacional de proteção dos direitos humanos, a experiência espanhola da Lei de Memória Democrática. Vivian, por favor, seja muito Olá, bem-vinda. professor. Obrigada. Olá a todos, bom dia, boa tarde. É uma alegria imensa participar desses encontros de direito internacional, conversando e aprendendo mais sobre as atualidades e desafios do direito internacional. Então, deixo aqui meus cumprimentos a todos os participantes, ouvintes, em especial ao Iberojur, representado pelo seu presidente, o professor Dr. Fábio, a quem agradeço pela oportunidade, assim como ao professor Lucas, aos membros da Comissão de Direito Internacional e aos representantes da Universidade Lusófona. Eu sou Vivian Madeira, como o professor falou, sou doutoranda em Ciências Jurídicas Internacionais Europeias pela Universidade de Lisboa e sou advogada na Espanha, onde eu estou, em Portugal e no Brasil também. E eu atuo muito com procedimentos de concessão de nacionalidade, procedimentos migratórios e transfronteiriços, transnacionais, né? E o meu trabalho, objeto de pesquisa hoje, consiste numa análise do direito à nacionalidade no contexto jurídico internacional de proteção dos direitos humanos, abordando a experiência espanhola da Lei de Memória Democrática. Então, através dessa investigação, eu pretendo analisar o nexo entre o direito à nacionalidade e o arcabouço jurídico internacional da proteção de direitos humanos. Eu sou mestre em direitos humanos também, e com ênfase, eu pretendo dar uma ênfase nessa recente experiência espanhola da Lei de Memória Democrática nesse contexto. E o objetivo é analisar, então, de forma mais profunda essas multifacetadas implicações jurídicas da norma e também investigar o seu alinhamento com as previsões internacionais e o impacto sobre os indivíduos afetados pela Guerra Civil Espanhola, nesse contexto específico, e demais imigrados por causas diversas, né, bem como os seus descendentes, considerando, então, o reconhecimento à nacionalidade como um direito fundamental e humano, né? E com efeito, a Lei de Memória Democrática na Espanha, ela entrou em vigor em outubro de 2022, após um longo debate político. É conhecida popularmente como Lei de Netos, porque traz uma previsão de concessão de nacionalidade espanhola originária a netos de cidadãos espanhóis, mas o objetivo principal da lei, em realidade, não é renovar, reformar a matéria de nacionalidade no âmbito do ordenamento jurídico espanhol. Mais recentemente, o Conselho Geral da Cidadania Espanhola no Exterior anunciou também que, desde a entrada em vigor da lei até 31 de dezembro de 2023, ou seja, até o final do ano passado, foram protocolados mais de 226 mil processos de nacionalidade provenientes
dessa lei específica, a Lei de Memória Democrática, dos quais cerca de metade já teve aprovação, né? Então, essa questão da nacionalidade, ela também emerge como um tema central no âmbito dos direitos humanos, especialmente quando se trata de indivíduos ou descendentes daqueles indivíduos que tiveram que emigrar dos seus países de origem por motivos políticos, sociais ou econômicos, né? E sabemos que a determinação da nacionalidade do indivíduo impacta significativamente o acesso a direitos e oportunidades, incluindo o direito de residir, de trabalhar, estudar e participar da vida pública, da vida política em um dado país, e assim exercer também oportunamente a própria cidadania, né? Então, eu já esclareço, como eu mencionei, que esse projeto ele não tem como objetivo principal regular a matéria concernente à nacionalidade espanhola, mas, em realidade, essa lei ela surge com a intenção de estabelecer uma série de medidas reparadoras às vítimas da ditadura espanhola, do regime franquista, né? Com efeito, no próprio preâmbulo da lei, o legislador afirma assim: desde o fim das guerras civis e dos conflitos mundiais que assolaram a Europa no século XX, e, sobretudo, desde o Holocausto, a promoção de políticas públicas, democráticas, de memória, tornou-se um dever moral, né? Isso está mencionado no preâmbulo da Lei de Memória Democrática, que deve ser reforçado de forma a neutralizar o esquecimento e evitar a repetição de mais episódios trágicos da história, né? E aí, nesse contexto, se afirma também que esses processos de memória são um componente essencial da configuração e do desenvolvimento de todas as sociedades humanas, né? E que afetam desde os gestos mais cotidianos até as grandes políticas de Estado. E o desdobramento da memória é especialmente importante na constituição das identidades individuais e coletivas, pois o enorme potencial de coesão é comparável à sua capacidade de gerar exclusão, diferença e confronto, né? E isso é particularmente interessante no contexto espanhol, em que até hoje existem muitos conflitos separatistas também. Então, a principal responsabilidade do Estado no desenvolvimento de políticas de memória democrática, é promover o seu aspecto reparador, inclusivo e plural, né? Então, é muito interessante porque o legislador ele também afirma que, diante dessa experiência histórica, essa lei traz um duplo objetivo. Por um lado, vai pretender promover o conhecimento das etapas democráticas da história e de todas aquelas figuras individuais, movimentos coletivos, que, com grandes sacrifícios, também construíram progressivamente esses elos da cultura democrática, que permitiram alcançar os acordos da Constituição Espanhola de 1978, a Constituição Democrática atual, né, o atual Estado Social e Democrático de Direito, e defender os direitos dos espanhóis, suas nacionalidades e regiões. E reparem que se fala em nacionalidades, porque o texto constitucional espanhol também define que a Constituição baseia-se na unidade indissolúvel da nação espanhola, pátria comum e indissolúvel, indivisível de todos os espanhóis, e reconhece e garante o direito de autonomia das nacionalidades e regiões que compõem a solidariedade entre todas elas, né? Então, já existe esse reconhecimento formal de que a Espanha é formada por um conjunto de nacionalidades históricas, ou seja, de diferentes nações que estão ali agrupadas, unidas. E nesse âmbito também se reconhece a autonomia e o autogoverno das regiões, das chamadas comunidades autônomas, incluindo a existência de diferentes idiomas cooficiais, por exemplo, né? E também até de regimes jurídicos regionais com implicação em direito de família, sucessões. Isso é matéria para mais artigos e mais palestras. Não obstante, aqui voltando para a questão do contexto da Lei de Memória Democrática, existe a previsão, através da disposição adicional 8ª dessa lei, existe, então, essa previsão de reconhecimento de nacionalidade em algumas hipóteses, né? No contexto da Guerra Civil Espanhola e do subsequente regime franquista, milhares de pessoas foram exiladas, sabemos disso, né? E essas pessoas, muitas vezes, perdiam a sua nacionalidade originária. Então, a Lei de Memória Democrática representa não só uma medida significativa para o reconhecimento dos direitos dessas pessoas, mas, em realidade, dos seus descendentes, os seus direitos fundamentais também, concedendo, então, e reconhecendo a possibilidade de uma recuperação dessa nacionalidade espanhola de origem. Então, de acordo com essa lei, que está em vigor desde 21 de outubro de 2022, né, a Lei 20 de 2022, na sua disposição adicional 8ª, como eu mencionei, aqueles nascidos fora da Espanha, de pai ou mãe, avô ou avó,
originariamente espanhóis e que, como resultado de terem sofrido exílio por razões políticas, ideológicas ou religiosas, ou por razões de orientação e identidade sexual, por isso se perderam ou renunciaram, ou tiveram que renunciar à nacionalidade espanhola, hoje poderão optar pela nacionalidade espanhola. Da mesma forma, as pessoas que sejam filhos ou filhas nascidas no exterior de mulheres espanholas que perderam a sua nacionalidade ao se casarem com estrangeiros antes da entrada em vigor da Constituição de 78, que assim ocorria, e filhos e filhas maiores de 18 anos, ou seja, que já cumpriram a maioridade, daqueles espanhóis cuja nacionalidade de origem foi reconhecida em virtude do direito de opção, que uma lei muito similar, que era a Lei de Memória Histórica, previa, ou daqueles filhos de quem também esteja pedindo a nacionalidade agora no âmbito da Lei de Memória Democrática, né? Então, é importante frisar que essa disposição da Lei de Memória Democrática também é transitória, né? Na verdade, o legislador traz um regime transitório para conceder a possibilidade de nacionalidade e outras questões também, mas estamos focando aqui no direito à nacionalidade, né? Então, para o direito à nacionalidade, existe um regime transitório no âmbito dessa lei, e o pedido deve sempre ser formalizado dentro do prazo de 2 anos após a entrada em vigor da lei, com a possibilidade de uma prorrogação por 1 ano após a aprovação do Conselho de Ministros, né? Então, à primeira vista, tratando aí do caso que pode abranger um número maior de descendentes, que são os netos, né? Por isso que se popularizou a lei como lei de netos. A princípio, a lei ela vem restringir de maneira considerável o público, definindo que quem tem a possibilidade de optar por essa nacionalidade são netos ou filhos dos espanhóis que sofreram exílio e que então, por isso, perderam a nacionalidade espanhola. Então, afinal, o objeto da lei é estabelecer medidas reparadoras em razão da ditadura, né, para mitigar esse processo, reforçar a redemocratização. Então, é até coerente a vontade do legislador em considerar também como medida reparadora o reconhecimento de descendentes de quem sofreu diretamente com o regime franquista da década de 30 à década de 70, né? Mas então, após a publicação da lei, estávamos aguardando uma regulamentação e, de fato, tivemos uma instrução no dia 20 de outubro pela Direção-Geral de Segurança Jurídica e Fé Pública da Espanha sobre esse direito à opção da nacionalidade previsto nessa disposição adicional 8ª da Lei de Memória Democrática, e nessa instrução, de forma mais objetiva, se elenca toda a documentação a ser apresentada pelos interessados e também o entendimento acerca da condição de exilado. E afirma-se que essa condição seria presumida com relação a todos aqueles espanhóis que tivessem saído da Espanha entre 18 de julho de 1936 e 31 de dezembro de 1955, devendo-se então ser comprovado nesses casos a saída efetiva do território espanhol por qualquer um dos meios listados, né, no âmbito dessa instrução. Enquanto isso, o estado de exílio, essa condição de exilado, também deveria ser comprovada quando a saída da Espanha tivesse ocorrido entre 1º de janeiro de 56 e 28 de dezembro de 78. Então, eles pegam um período ali da Guerra Civil. Um ponto interessante dessa instrução também é o esclarecimento da nacionalidade espanhola, a que alguns descendentes passam a fazer jus, como uma nacionalidade originária, muito embora seja, conforme denominação em espanhol, uma nacionalidade sobrevenida, ou seja, superveniente. Então, não retroage ao nascimento, né, que vai produzir efeitos a partir daquele momento. A Direção-Geral de Segurança Jurídica e Fé Pública entendeu que essa consideração se dá no mesmo sentido do que vigorou pela chamada Lei de Memória Histórica, que é uma lei similar anterior, né? Portanto, apesar desses indivíduos hoje reconhecidos terem uma nacionalidade espanhola de origem, passarem a ter, né, uma nacionalidade espanhola de origem reconhecida, essa nacionalidade não retroagiria e seria adquirida a partir daquele momento. Então, isso tem uma série de outros efeitos aí que em outra oportunidade a gente poderia aprofundar melhor, né? Mas, continuando aqui, né, com a exposição acerca desse tema, depois tivemos outra instrução no dia 25 de outubro da própria Direção-Geral, esse órgão diretivo do Ministério de Justiça da Espanha, que trata de questões também concernentes ao direito registral. E dessa vez, por meio dessa última instrução, tivemos uma interpretação muito mais abrangente em relação à possibilidade de opção,
E a direção passa a determinar que tanto os nascidos fora da Espanha, filhos de pais ou avós originariamente espanhóis, quanto os nascidos fora da Espanha, filhos de pais ou avós originariamente espanhóis que tivessem renunciado ou perdido a nacionalidade em razão do exílio, poderiam exercer essa faculdade. Ou seja, passou-se a prever também, de forma geral, a possibilidade para filhos e netos de espanhóis originários, ou, em realidade, de cidadãos originariamente espanhóis, né? Então, estendeu-se aí esse critério interpretativo, mas na prática há uma aplicação divergente não uniforme desses preceitos. É claro que isso suscita a apresentação de recursos administrativos, à própria direção-geral, sem falar da provocação do judiciário para uniformizar essa matéria. E será que teremos aí uma pacificação dentro do prazo que a própria lei traz, de 2, máximo de 3 anos? Então, com efeito, essa lei de memória democrática, ela pode ser inserida nesse contexto do direito internacional dos direitos humanos, que reconhece o direito à nacionalidade como um direito fundamental do indivíduo. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 15, estabelece que toda pessoa tem direito a uma nacionalidade. O Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, no seu artigo 24, também reforça esse princípio, né, assegurando que ninguém poderá ser privado arbitrariamente de sua nacionalidade. Então, dessa forma, nesse contexto, a lei de memória democrática na Espanha também busca reparar essas injustiças de outrora, né? Reconhecendo o direito à nacionalidade dos indivíduos exilados e de demais emigrados e de seus descendentes. Então, a lei fundamenta-se no princípio da reparação, que exige que os estados tomem medidas para restaurar os direitos violados e garantir a não repetição dessas violações, né? Então, sabe-se que a partir da ótica do direito internacional dos direitos humanos, o ser humano passa a ser sujeito de direito na ordem internacional, com o reconhecimento das obrigações estatais de promoção dos direitos humanos e de liberdades, né, de promoção de liberdades fundamentais de indivíduos ou de grupos. Então, temos esse exemplo, né, no contexto espanhol. Apesar do seu caráter positivo, a Lei de Memória Democrática não está isenta de críticas, evidentemente. Ela é limitada em seu alcance, não abrange todos os indivíduos afetados pela Guerra Civil Espanhola e pelo regime franquista, porque ela também estabelece, na prática, verdadeiros entraves burocráticos. E eu vejo muito isso na prática, porque eu atuo bastante com esses processos. Então, em seus desdobramentos práticos, vemos efetivamente uma série de entraves para que a norma seja cumprida e o objetivo final dela prospere, né? Então, é crucial ponderar essas críticas num diálogo, óbvio, construtivo, buscando aprender com a experiência e, de forma crítica, identificar como essas medidas estatais podem se ajustar realmente às necessidades dos indivíduos que foram vítimas de violações dos direitos humanos, sobretudo no que tange a esse direito à nacionalidade e seus desdobramentos para o exercício da cidadania, né? Porque a nacionalidade ela está intrinsecamente relacionada ao exercício da cidadania e, assim, ao exercício efetivo dos direitos fundamentais, direitos humanos também. É, Bom, eu não quero me estender muito porque estamos um pouquinho atrasados aqui, mas a lei em foco, então, ela pode demonstrar o compromisso da Espanha com os princípios jurídicos internacionais de proteção dos direitos humanos, reconhecendo, né, à medida que reconhece o direito à nacionalidade também como um direito fundamental. Essa experiência pode servir como modelo para outros países, poderemos até aqui discorrer mais sobre a questão no âmbito da União Europeia, né, e o reconhecimento do conceito de uma cidadania europeia. Então, essa experiência pode efetivamente servir como modelo para outros países que enfrentam ou têm enfrentado desafios semelhantes em relação à reparação de violação dos direitos humanos através da concessão da nacionalidade àqueles imigrados e seus descendentes afetados por conflitos armados ou regimes autoritários, bem como por outros fatores impulsionadores de movimentos migratórios, né? Então, não só conflitos armados, mas a própria questão econômica que faz com que muitas vezes esses movimentos migratórios sejam forçosos. Bom, eu agradeço a todos uma vez mais, aqui eu encerro a minha participação. Eu espero que eu tenha conseguido estimular o debate sobre o tema. Muito obrigado, Vivian. Muito esclarecedor e interessante, né, trazer essa novidade do direito espanhol. E eu fiquei pensando no início da sua apresentação, depois a gente volta nas perguntas, né, sobre como comprovar que foram perseguidos políticos. Então é interessante que a lei já traz essa saída durante um período, traz um critério objetivo
que Uhum. facilitaria alguma discussão que poderia ter de dificuldade de comprovar, né? Sim, Interessante. Ao final a gente volta nas perguntas, vem anotando algumas coisas assim, a gente vai ter um que tempinho para bom. debate. É, Maravilha. e agora vamos passar para a última apresentação. Vi aqui que está a Marina Garcia Valadares, que está apresentando o, o tema juntamente com a Thaisa Maria Macena de Lima. São da PUC Minas, são aqui conterrâneas minhas, sou aqui de Belo Horizonte. E o tema será as explicações sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e a efetividade do princípio do contraditório no Código de Processo Civil de 1973 e 2015. Professora Marina, fique à vontade. Obrigado. Queria agradecer a todos, inicialmente, por esta oportunidade de estar falando um pouquinho da minha pesquisa. Eu sou doutoranda da PUC, atualmente estou fazendo doutorado de sanduíche na Itália, e a professora Thaisa, ela não conseguiu estar presente, porém vou fazer as minhas considerações e espero que vocês gostem. Esse artigo nosso que nós vamos publicar investiga a eficácia da aplicação do contraditório no contexto do incidente da desconsideração da personalidade jurídica, conforme é estabelecido no CPC de 2015. Na pesquisa, nós fazemos uma breve visão da personalidade jurídica e da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, abordando como a desconsideração da personalidade jurídica pode ocorrer em casos de fraude e abuso. Será discutido também a personalidade jurídica, a responsabilidade da empresa e a autonomia patrimonial jurídica. Nós exploramos aquela regra geral do Código Civil que protege os sócios de responsabilidade pessoais por dívidas da empresa, incentivando a formação das empresas. Só que nós examinamos a relatividade da autonomia patrimonial em situações que podem permitir o uso do patrimônio dos sócios para quitar aquelas dívidas da empresa, levando à desconsideração da personalidade jurídica. Durante o artigo que será feito, nós também daremos ênfase nessa desconsideração da personalidade jurídica, de forma a destacar a necessidade de coibir situações de fraude em que membros da pessoa jurídica a utilizam para proteger aqueles seus ativos, aqueles patrimônios pessoais, seja desviando finalidades ou misturando patrimônios indevidamente. E aí vão ser apresentados também alguns casos que deram origem a essa desconsideração, bem como as teorias maior, teorias menor e suas implicações jurídicas. Porém, o foco da pesquisa está no próprio incidente processual da desconsideração da personalidade jurídica, que é essa técnica processual na qual terceiros são chamados ao processo para serem responsabilizados patrimonialmente. O processo de condução desse incidente no contexto processual ele é bem detalhado e mostra como a desconsideração da personalidade jurídica ela pode ser de fato efetivada. Nós vamos abordar a efetivação do contraditório, no CPC de 2015, com base nesse incidente da desconsideração da personalidade jurídica. E aí, durante o artigo, é feita uma comparação entre o CPC de 1973 e o CPC de 2015, de forma que a gente ressalta que o princípio do contraditório, como base constitucional do ordenamento jurídico,
indispensável para a equidade e justiça das resoluções de conflitos legais. E isso a gente faz essa comparação entre o CPC de 73 e o CPC de 2015. E para isso, temos que compreender que os meios de defesa, a ampla defesa, o contraditório, eles são indispensáveis para o desenvolvimento do processo, não se limitando ao contraditório apenas no dizer e não dizer. E quanto a isso, a gente já se fala muito no autor, que é o Fazzolari, que é bem atuante nessa questão do contraditório. E aí a gente enfoca que o contraditório, ele tem aquela especialidade que, no fato de que as partes têm suas exposições apreciadas pelo julgador em simétrica paridade, de forma a influenciar as partes na formação do provimento final, evitando assim aquelas decisões subjetivas, surpreendentes, arbitrárias, discricionárias. No CPC de 73, os tribunais eles já admitiam essa aplicação incidental da Disgrade Doctrine, entretanto, não estava em consonância com os princípios processuais constitucionais. Assim, restava ao sócio apenas impugnar uma decisão que já era tomada. Não tinha possibilidade de intervir naquele convencimento judicial. Agora, já com o CPC de 2015, denota-se esse grande avanço no contraditório na ampla defesa, visto que o incidente ele possibilita que os sócios tenham a prerrogativa de contestar as alegações feitas contra eles, tornando-se o processo mais justo e alinhado aos princípios fundamentais do devido processo legal. Com a pesquisa, nós concluímos que o principal mérito do CPC de 2015 foi propiciar de forma eficiente o contraditório e ampla defesa, no que se refere a esse incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Porém, mesmo com esse avanço do contraditório no atual incidente da personalidade jurídica, o CPC de 2015 ainda traz alguns casos em que existe essa mitigação do contraditório. Como exemplo, o artigo 332 do CPC e o artigo 9º, parágrafo único, que dá prerrogativas para a decisão judicial para haver a decisão judicial sem levar em consideração o contraditório. E aí, estou pronta para perguntas, caso seja necessário. Mariana, obrigado. Obrigado pela apresentação. Obrigado a todos pela apresentação. Acho que agora a gente pode passar para um debate mesmo. A Patrícia Pinto Alves realmente não entrou, né? Então, acho que podemos. Fiquem à vontade também para fazer mais comentários, para fazer o debate. Acho que eu vou começar só puxando algumas anotações que eu fiz e algumas perguntas para cada um de vocês, mas fiquem à vontade também para fazer perguntas aqui. Aproveitar que a gente está num grupo pequeno, é bom para a gente conseguir debater. Queria perguntar primeiro sobre a apresentação da professora Rebeca do Nicolas com relação aos princípios. Eu lembro, é uma área que eu sei bem pouco, essa questão de mudanças climáticas, mas eu lembro de estudar já aquele livro do Philip Sands sobre princípios de direito internacional ambiental, né? Princípio da prevenção, princípio da precaução, equidade intergeracional, poluidor-pagador, cooperação. Como que vocês veem esses princípios, a importância desses princípios, né, de um direito já mais antigo, né, que tem um pouco da década de 70, daquelas primeiras conferências de Estocolmo, de 1972. Como vocês veem esses princípios nesse direito das mudanças climáticas, nessas opiniões consultivas, nessa formação de um novo direito? Como que esses
princípios, eles são aplicados, não são? Eles são desenvolvidos? Como que é um pouquinho essa questão principiológica? Eu acho que essa é o nosso grande desafio, né? Tentar ver até que ponto esse direito das mudanças climáticas ele se configura de forma autônoma diante do contexto no qual ele está inserido, né? Ou ele ainda precisa de maiores bases normativas, né, sistêmicas para ser delineado de forma autônoma. Há uma certa dificuldade, na verdade, né? Pelo que eu e o Nicolas a gente está investigando, há uma certa dificuldade justamente do direito das mudanças climáticas ser entendido de forma autônoma, porque se ele fosse entendido dessa maneira, né, as normas de mudanças climáticas internacionais, principalmente aquelas que são pactuadas que são inseridas dentro do contexto privados, elas teriam que apresentar uma certa harmonia, né? E essa dificuldade ela se dá principalmente em virtude da diversidade de atores, né? Da diversidade de fenômenos que envolvem as questões ambientais, e também no sentido de que essas normas elas precisam conversar com questões comerciais, com outros ramos do direito internacional. Então, pelo que eu e o Nicolas a gente está investigando, na verdade, eu acho que mais ou menos o artigo ele vai nesse sentido, justamente a fim de atender esses princípios maiores, que é o princípio do poluidor pagador, né? O princípio da prevenção, o princípio da precaução, e também dessa transdisciplinariedade do direito das mudanças climáticas, né? A gente tem uma certa dificuldade de identificar essa autonomia desse ramo do direito. Ele ainda surge como um ramo do direito internacional público, né? Mas aí eu passo a palavra para me complementar ao Nicolas, né? Que ele está assim bastante dedicado a essa pesquisa. Pode ficar à vontade, Nicolas. Professora, não, acho que você explicou muito bem essa preocupação, partindo do ponto de vista de que a gente não conseguiu constatar que esse é um ramo autônomo, né? Mas principalmente porque a interpretação dos princípios do direito internacional como um todo, né? Isso é um dado trazido pela doutrina muito importante, mas não deve ser apartada dos demais princípios do direito internacional, né? Então, a gente assiste que existem princípios basilares que constroem a sociedade internacional, que vão começar a se ramificar a partir das especificidades de a partir de onde o direito internacional estabelece seus tentáculos, né? Então, a gente vê que surgem princípios como a solidariedade, o princípio da equidade, né? E aí, por exemplo, o professor até mencionou o princípio da equidade intergeracional. Ora, a equidade, antes vista como meio de resolução de conflitos, no contexto do direito internacional ambiental, é expandida para a questão de equidade intergeracional e intrageracional, né? Como forma de demonstrar uma ramificação, né? Isso tudo falando da interpretação do princípio para poder chegar na implementação, que é a sua grande pergunta, né? Então, eu diria que a implementação desses princípios não pode se dar, a teoria não pode se afastar da prática aqui nesse caso, né? Compreender que esses princípios dialogam entre si, né? Então, para além dos princípios que eu já falei, que a professora falou, existe também o princípio da responsabilidade comum, porém diferenciada, né? E tantos outros demais princípios que têm que ser, sim, levados em conta na elaboração de novas normas, seja no cenário doméstico, seja numa decisão internacional que está para sair aí, saiu no ITLOS, vai sair na Corte Interamericana de Direitos Humanos, mais para frente vai sair, né, na Corte Internacional de Justiça, mas apenas deixando claro também que essa é uma impressão nossa, porque esses pareceres consultivos ainda vão esclarecer muito sobre a interpretação desses princípios, espero eu, principalmente esses trazidos pelo próprio regime das mudanças climáticas.
tá? Mas eu diria que, de modo geral, a implementação depende de uma interpretação sistêmica, né, de compreender como esses princípios se relacionam uns com os outros e com os demais, com as demais normas do regime jurídico. Obrigado. Não, perfeito, eu que agradeço pela explicação. É, uma questão que eu lembrei da apresentação da Vivian é com relação à mudança recente, né? A gente falando sobre nacionalidade, da mudança recente na Constituição brasileira, né? Que Uhum. hoje em dia veio para permitir pessoas que adquiriram nacionalidade, né, por naturalização, que elas não perdessem a nacionalidade brasileira. Então, minha pergunta é de uma maneira geral, com essa lei espanhola, com a forma como a Itália, né, dá aos descendentes italianos a nacionalidade, como essa mudança brasileira. A gente está, você vê como uma evolução em razão do mundo globalizado que a gente vive, de uma busca dos estados de atraírem para suas nacionalidades, a questão do visto gold, né, que hoje em dia está parando de ser, né, concedido em alguns Interessante, sim, países, né? Você vê isso exato. como uma evolução, ou você vê, não, tem países que estão mais se fechando, isso é uma questão mais pontual? Como que você vê essa questão da nacionalidade em sentido global? Eu acho que a nacionalidade ela está intrinsecamente relacionada com as migrações e com a questão da mobilidade global, né? Tanto é que o Brasil ele tem um critério de interpretação de concessão de nacionalidade através do direito de solo, porque na verdade nossa nação foi forjada pela vinda de diversas pessoas de outras nações. Então, a lógica é que a gente conceda a nacionalidade para quem nasce ali, enquanto normalmente o critério estabelecido pelos países europeus é do direito de sangue, né? Então, a gente já vê uma mudança. A Espanha ela traz uma possibilidade também de um reconhecimento desse outro critério de ius solis em algumas situações aqui. A gente vê casos de concessão de nacionalidade, hipóteses legais, como o professor bem mencionou, a questão do Golden Visa, que agora já não parece tão interessante, mas que foi muito popular nos últimos anos, nas últimas décadas, que ainda existe. E, em realidade, a Espanha anunciou recentemente também o fim desse sistema, desse regime, mas formalmente ainda existe, né? Tivemos até recentemente algumas concessões. Então, a Europa são movimentos, então as coisas, todas essas questões são muito dinâmicas. O que eu vejo é que, em paralelo, o professor citou a questão da Itália, apesar de eu não atuar propriamente com a Itália, mas eu observo e estou aqui próximo, né, nesse contexto, e eu observo que já vem incomodar a concessão de nacionalidade originária a tantos descendentes nenhum limite, nenhuma limitação geracional, né? O que não acontece para a Espanha é extremamente rigorosa para a concessão de nacionalidade. A gente tem um regime agora que prevê durante esses anos um regime transitório, né? Mas, em realidade, há filhos de espanhóis que não têm acesso à nacionalidade nem o reconhecimento se eles não mantêm vínculos com a Espanha. Então, se a gente observar, existe uma grande discrepância a nível europeu, apesar de existir um conceito comum de cidadania europeia. Se a gente for observar os ordenamentos jurídicos nacionais, existe uma discrepância significativa, né? Então, por vezes, um filho de um espanhol pode ter o reconhecimento da nacionalidade, enquanto não, depende de uma série de questões a serem analisadas, se o seu ascendente nasceu ou não em território espanhol, se esse filho fez ou não um trâmite de conservação da nacionalidade quando cumpriu a maioridade, enfim. Enquanto para a Itália, um trineto, um tataraneto pode ter o reconhecimento. Então, uma discrepância. Alguém que tem um vínculo muito mais longínquo com um país europeu pode ser considerado cidadão europeu, enquanto alguém com um vínculo mais próximo, não. Então, não sei dizer se existe uma tendência, em realidade, de concessão. Eu acredito que são movimentos. Na Espanha, em particular, existe, sim, um interesse de atrair descendentes para a Espanha por conta do envelhecimento da população, do despovoamento do interior do país. É uma vontade política, mas tampouco existe aí uma possibilidade de concessão sem trazer alguns critérios interessantes e importantes, e também de forma desmedida, porque eles estabelecem um prazo curto, em realidade, né? De 2 anos desde a entrada em vigor da lei. Então, eles querem abrir, mas eles, ao mesmo tempo, temem e não querem abrir assim de forma indiscriminada. Portugal, tivemos umas alterações relativamente recentes nos últimos anos para abranger mais critérios,
para facilitar, digamos assim, em relação à concessão da nacionalidade originária, reconhecendo os netos como nacionais originários. No caso de Portugal, essa nacionalidade retroage ao nascimento, isso produz outros efeitos também. A gente poderia aprofundar aí esse estudo, eu acho isso muito interessante. Mas, ao mesmo tempo, Portugal restringiu agora em relação aos descendentes judeus sefarditas, né? Até porque entenderam que essa medida estava sendo um pouco desvirtuada, e aí alguns escândalos surgiram, etc. Então, existe um interesse, acredito eu, e atuando como advogada nesses países, eu tenho foco na Península Ibérica, sou advogada no Brasil também, existe um interesse em facilitar, digamos assim, aqueles que são descendentes de retornarem e, ao mesmo tempo, aqueles que estão aqui em idade produtiva e que estão investindo e tal. O Golden Visa é uma exceção, mas existem outras formas de se conseguir a nacionalidade pela residência. Em realidade, as pessoas acham que o Golden Visa era você investiu, recebe a cidadania. Não, não funciona assim. Existem outras modalidades de residência que outorgam, né, que podem levar à concessão de uma naturalização. O Golden Visa era uma delas, mas qualquer pessoa que resida aqui em território europeu pode chegar a se naturalizar no país onde reside. A Espanha tem um prazo super reduzido, de 2 anos apenas, para qualquer ibero-americano que resida aqui, né? Então, isso já existe há muitos anos. Então, existe sim um interesse em facilitar, digamos assim, uma inserção e uma adaptação daqueles que estão aqui trabalhando e que residem efetivamente na Espanha, que investem na Espanha, isso mesmo posso dizer em Portugal. Existe o interesse de atrair descendentes, mas ao mesmo tempo eu vejo que talvez a União Europeia não seja uma conquista tão duradoura como pensávamos, né? E existe sim debates nacionalistas e a Itália fez um movimento de tentativa de restringir um pouco essa concessão aí de medida. Tivemos aí um escândalo recente, não sei se vocês viram na mídia, em relação a um famoso que tinha contratado serviços para conseguir a nacionalidade italiana e descobriu-se que foram usados documentos falsos, enfim. Então, eles abriram um pouquinho, mas eu sinto que, ao mesmo tempo, existe uma preocupação também e existe um nacionalismo. E desde logo a Espanha, nesse exemplo específico, né, que eu tenho bastante, enfim, bastante experiência prática, a Espanha ela traz a possibilidade, mas com uma série de requisitos que não são fáceis de serem cumpridos, tá? Então, pronto, eu acho que existe aí uma vontade, mas ao mesmo tempo uma preocupação em conceder nacionalidade indiscriminada. E o Brasil fez um movimento muito interessante, porque em realidade muitos brasileiros se naturalizavam e não chegavam a perder na prática a nacionalidade brasileira, né? Em alguns casos emblemáticos em que isso chegou ao judiciário, decidiu-se que, em realidade, né, aplicou-se aí o preceito constitucional que então vigorava, e é uma grande vitória também para aqueles que querem usufruir da mobilidade global, poderem se naturalizar no país onde residem sem a preocupação de perder a nacionalidade brasileira. Muito embora, especificamente em relação à Espanha, nunca tenha sido um critério a renúncia à nacionalidade brasileira para a aquisição da nacionalidade espanhola. Acabei falando um pouco demais, eu não sei se eu cheguei Não, a mas ó, responder. uma aula aqui sobre. E realmente, né, uma questão muito, muito interna de cada país, né, com sua necessidade de atrair população, né, em idade de trabalho para bancar pensões e Sistema aposentadorias, previdenciário, né, sistema com previdenciário, e a certeza. outra, esses movimentos mais nacionalistas, né. E eu tenho uma pergunta também para Marina, e depois eu abro, claro, para vocês perguntarem o que quiserem. É, como que fica a desconsideração da personalidade jurídica com... Agora eu não lembro bem, porque foram duas leis muito próximas, não sei se é a lei da liberdade econômica ou aquela lei de 2019 que trouxe, salvo engano, uma dificuldade um pouco a mais para a desconsideração da personalidade jurídica, né? Como que fica isso, nessa questão de balancear essa proteção dos sócios, mas também de impedir né, de esconder patrimônio nos sócios, de esvaziar a empresa, essa questão, como que fica hoje em dia com o CPC, com essa nova lei, como que fica essa questão da desconsideração? Colega, desculpa interromper. Eu vou precisar me ausentar agora, então vou ter que Claro, sair. Eu a peço gente desculpas. agradece. Não, a gente que agradece, desculpa o atraso, estou passando esses 5, 10 Nada, minutinhos só pelo atraso inicial nada. da Não, é plenária, mas obrigado compreensível.
Eu pela agradeço. apresentação. Cumprimentos a todos. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Então, a grande questão é que antes, quando era o CPC de 73, na verdade, havia uma ausência de normas que regulamentavam esse instituto da desconsideração da personalidade jurídica. Então, e como havia essa ausência de norma, esse incidente ele era delimitado tão somente por entendimentos jurisprudenciais. A insegurança, e isso gerava uma insegurança jurídica muito grande, porque em casos semelhantes, muitas vezes havia vários entendimentos. E aí, conquanto grande parte da jurisprudência entendesse tratar-se do incidente processual, o seu trâmite, o trâmite do incidente processual, era determinado exclusivamente pelo magistrado. E assim, o que isso acontecia? Acontecia que nós víamos que a desconsideração do incidente ele era concedido liminarmente, sem viabilizar o contraditório em primeira instância. O contraditório ele era viabilizado apenas em sede recursal. E isso aconteceu até o CPC de 2015. Então, todas as leis que foram leis, claro, que vieram depois de 2015, já abrangiam esse contraditório, que o próprio CPC, né, já tinha também o incidente da desconsideração previsto. A grande questão é que aquelas leis que eram oriundas de antes de 2015, né, e que eram na vigência de 73 do Código 73, também não se valiam do contraditório. O contraditório se valia apenas em sede recursal. Ou seja, claro, temos que pensar também nessa questão de fraude, tem até o incidente da desconsideração tem a desconsideração da pessoa jurídica inversa. Então, assim, porém, o contraditório é algo, né, é um princípio constitucional que garante o devido processo legal e deve ser seguido. Perfeito, perfeito. Obrigado. Queria agradecer a todos. Queria deixar, né, mais uns 5 minutinhos, se tivessem algumas questões, quisesse fazer algum comentário adicional, para a gente fechar com 1 hora de painel. Mas se não tiverem nada, eu queria agradecer muito a participação, queria agradecer ao Iberojur pela organização desse encontro. É muito interessante ter um encontro específico assim, né? E sempre venho participando dos congressos, dos simpósios do Iberojur. Agradecer, né, Iberojur, e a Universidade Lusófona por nos dar esse espaço aqui para debater. E agradecer a todos vocês como palestrantes aqui por trazerem o trabalho, por, né, trazerem artigos para serem publicados e esperar encontrá-los nos próximos eventos do Iberojur. Muito obrigada, Lucas. O Iberojur também agradece a direção do Dr. Assis também e todos os palestrantes. Muito obrigada e um ótimo dia para vocês. Obrigado, bom dia para vocês também. Bom